Lennon versus McCartney ou fãs versus Lennon e McCartney? Eis a questão. Fala, galera do Pântano Pop. Nós estamos aqui mais uma vez para falar de um dos nossos assuntos favoritos e um assunto que parece que os nossos inscritos gostam bastante, os Beatles. E lançando esse vídeo no dia 18 de junho, aniversário de Sir Paul McCartney. Mas, para não ficarmos no óbvio e fazermos um vídeo homenagem ao Paul McCartney, apesar dele merecer todas, nós resolvemos fazer um vídeo polêmico. Lennon versus McCartney. Por que será que os fãs ou a torcida dos Beatles gosta tanto de colocar John Lennon e Paul McCartney como antagonistas? Qual a necessidade que pessoas que se dizem fãs dos Beatles têm de criar uma rivalidade entre dois caras que formam uma das maiores duplas artísticas da história da humanidade? Eu e o Evandro elencamos 4 prováveis motivos a eles. Primeiramente, a identificação pessoal como substituto de critérios técnicos e ou artísticos. 2. A repetição, às vezes sem perceber, de lugares comuns e chavões, coisas que a gente ouviu por aí e a gente acaba repetindo sem nem pensar se é verdade. 3. A romantização do perrengue, a romantização da vida sofrida, a romantização da desgraça como produtor de conteúdo artístico. E 4, a tendência que quase todos nós temos de achar genial tudo aquilo que nós não entendemos. O primeiro ponto aí é sobre a identificação pessoal, substituindo critérios objetivos de análise. Então é aquela coisa, eu me identifico mais com as músicas do John, então para mim o John é disparado o melhor dos Beatles, isso é inquestionável. Ou eu me identifico mais com as músicas do Paul, para mim o Paul é o melhor disparado. Então é aquela coisa, a identificação da pessoa com as músicas de um deles se colocando como critério técnico para avaliar a qualidade de ambos, né? Que é uma coisa completamente furada. A questão de identificação não só com as músicas, mas com a personalidade de cada um, ou a persona, porque, na verdade, nós não conhecemos a personalidade profunda de ninguém dessas celebridades, porque elas têm o lugar da intimidade, onde só as pessoas que convivem realmente sabem. Então, nós nos apaixonamos por certas personas. Nós temos identificação, seja porque vemos pontos na vida de um ator, um músico, que parecem com pontos da nossa vida, porque nós observamos traços de personalidade que parecem com traços de personalidade que nós achamos que temos também, ou porque nós gostaríamos de ser como aquela pessoa, sei lá, um cara é muito corajoso, muito assertivo, e eu não sou muito, então eu queria ser como aquele cara, então eu acabo tendo ele como meu preferido. Essas coisas todas que são humanas, normais, e não é o lugar aqui do Pântano Pop dizer que as pessoas não devem ter isso. Não é sobre isso que esse primeiro ponto fala. Todos nós temos identificações pessoais. E isso fala sobre a nossa história, é a nossa projeção. A gente idealiza pessoas e a gente procura o que nos atrai, o que tem na nossa história, o nosso background, como nós fomos criados. Eu posso me identificar mais com a dor do John Lennon porque a minha família foi difícil, ou posso me identificar mais com
com a coisa do Paul McCartney, da melodia dele, da coisa bem resolvida que ele tem, né? Porque eu também sou um cara mais bem resolvido, eu posso me identificar com o George Harrison, que não está sendo colocado aqui, porque normalmente deixam ele de fora, coitado. Que bom, ou que bom para ele, porque o cara tem aquela coisa mística e tudo mais. Isso tudo fala muito mais de mim, que estou escolhendo o meu favorito, do que dos caras. Elas pegam essa pessoalidade e projetam no artista. O cara é melhor porque eu quero que ele seja melhor. Na minha projeção, no meu ego. Isso que eu ia falar da questão do ego. Muitas vezes fica assim, eu me reconheço na genialidade do John, ou eu me reconheço na genialidade do Paul, né? É. Então, essa coisa genial que ele faz, eu acho muito parecido comigo. Aham. Então, isso é uma bela massagem no ego, né? Que está por trás desse reconhecimento, muitas vezes. Ah, o John é genial porque ele faz coisas que eu faria, que eu acho Sim. legal. Que é muito saudável quando a gente tem capacidade de diferenciar, porque nós gostamos de coisas, nós falamos muito isso aqui, né, Evandro? Poxa, como é legal apreciar arte sem entrar no gosto ou não gosto, mas tentar estabelecer esse diálogo, se abrir para o diálogo que está sendo proposto. Então, saber diferenciar. Eu gosto do Fusca porque o Fusca é o carro que o meu avô tinha e me levava para passear. Agora, eu não vou dizer que o Fusca é o melhor carro de todos os tempos, só se eu for um imbecil. Saber diferenciar isso é muito legal, porque você pode adorar o Fusca, achar que o Fusca é o carro mais maneiro de todos os tempos, é o carro do seu coração, mas você não pode chegar, a não ser que você queira ser internado, e falar que o Fusca é um carro superior a McLaren F1, sabe? Que é um carro que é feito com uma tecnologia superior, que é mais veloz. Não, não é. Falando de coisas artísticas, sei lá, a minha voz preferida masculina internacional é o Paul Simon. Desde criança, essas vozes mais metálicas me atraem mais. A voz do John Lennon é uma voz metálica também, me atrai muito. Hoje eu posso pensar, porque eu não quero ser o cara que vive no automático, talvez seja porque tem uma questão genética, a minha voz também é uma voz metálica, mas isso não explica sozinho porque eu era criança, então não tinha voz de adulto. Talvez porque o meu pai tinha uma voz assim. Pode ser. Essas coisas falam do Vitor, não falam sobre a qualidade da voz do Paul Simon. A voz dele ser minha preferida está relacionada a várias coisas. A minha formação musical ali dentro de casa, ser num momento em que tocava muito Paul Simon na minha casa, tanta coisa faz diferença. Isso fala sobre mim. Agora, se eu falar que o Paul Simon é o melhor cantor da música internacional, eu sou um imbecil, cara. Eu posso falar que a voz dele é linda, porque isso é um gosto pessoal. Timbre de voz é gosto pessoal. É tipo você achar a sua cor preferida azul, ou vermelho, ou verde, ou amarelo. Isso é pessoal. Não tem como ter um critério técnico nisso. O timbre é o meu favorito. Agora, o cara tem uma voz pequena. Eu não posso falar que o Paul Simon canta tanto quanto o Freddie Mercury. Só se eu for um imbecil. Então, eu não vou chegar e falar o Paul Simon é o melhor cantor de todos os tempos. Eu acho que é sobre isso que a gente está falando aqui nesse ponto. Reconhecer que a voz do Freddie Mercury é muito mais ampla do que Uhum. a do Paul Simon, você não está renegando o Paul Simon. Você precisar diminuir alguém para exaltar outro, na verdade, você está diminuindo quem você quer exaltar. Porque se o Paul McCartney tem que ser um cara meia boca para o John Lennon ser genial, até porque o John Lennon não é grande coisa, né? Porque ele só consegue ser genial comparado com meia boca. Se o Paul McCartney tem que ser, para ser genial, o John Lennon tem que ser fraquinho, então o Paul McCartney não é essas coisas todas. Porque ele só consegue ser genial se for comparado com um fraquinho. Então, cara, os dois serem brilhantes, os dois serem gigantes, com características diferentes, só engrandece ambos.
E se eu tenho o John como meu preferido, porque, sei lá, a minha personalidade, eu identifico coisas com o John. Eu sou libriano, o John é libriano. Então, o John ele me emociona muito mais do que o Paul McCartney como ser humano. Eu nunca chorei olhando o Paul McCartney falar. Porque o Paul McCartney é um cara que teve uma vida muito mais tranquila que a do John. Quando eu vejo o John Lennon num filme, numa coisa assim, falando, eu tenho vontade de chorar só de olhar o cara, porque eu vejo a dor dele na cara estampado. Para mim, ele não disfarça, dá vontade de chorar agora, pensando nisso. Então, assim, isso é uma coisa minha, pessoal. Isso não é o que faz o John Lennon ser melhor ou pior. Isso é uma questão que fala do Vitor. E a gente saber identificar isso é muito importante. Muitas vezes esse reconhecimento da genialidade do artista está muito num desejo de se achar genial também. Ah, pô, esse jogo de palavras que esse cantor, que esse compositor fez, me agrada muito. Ah, eu teria feito um jogo de palavras assim, tudo e tal. Então isso é genial. Pô, Querer reivindicar um lugar que não é seu, é dele. exatamente. Não, se esse jogo de palavras ele me agrada, ele me soa genial, então é genial. Porque É. aí eu sou genial junto, né? E vamos dizer assim, é humano também isso, né? É Sim, humano, mas é legal quando você consegue ter o senso crítico a respeito disso. Quando você fica proclamando muito a genialidade de alguém, e ainda mais dizendo que os outros não valiam nada, é só aquele alguém, você está se projetando ali, né? Você está se achando genial junto com ele. Essa é a é. questão, Ou né? até pior e você não sabe, que é a coisa. Na verdade, eu sou tão inseguro quanto esse cara aí no fundo é. Eu estou usando a mesma arma dele e nem estou tendo consciência que estou usando a mesma arma dele. Vou me colocar como o pica das galáxias para poder, na verdade, torcer para as pessoas não perceberem que, na verdade, eu me acho um bostalhão, né? É triste isso. É triste. Deixa o Lennon e deixa o McCartney fora disso. E existe uma coisa que está acontecendo nesse momento que a gente pode usar como um bom exemplo. Todo mundo aqui que é fã dos Beatles deve ter visto ou está sabendo do lançamento do Get Back do Peter Jackson, não é? E que o cara conseguiu restaurar é, as 60 horas de filmagem, 150 horas de áudio e fez um documentário de quase 9 horas que está no Disney Plus, que meio que redimiu aquela história de que nas sessões de Let It Be os Beatles estavam se estapeando, estavam coisíssima nenhuma. Não era bem assim. As brigas não eram tantas, eles se divertiam, tinha uma sinergia ali muito boa ainda. Mas só que tem que com Peter Jackson, o filme Let It Be virou vilão. Ah, cara, o filme Let It Be é terrível. O filme Let It Be é o filme que mostra que a Yoko Ono acabou com os Beatles, que ela se metia em tudo. É o filme que ficou frisando que os Beatles estavam brigando. Nem era tanto assim, né? A culpa então foi do filme. E aí esse filme foi perdido, desde a década de 80 que esse filme foi perdido, e agora, 40 anos depois, o Peter Jackson, mais uma vez, o Saint Peter Jackson, salvou o filme. Ele restaurou também o Let It Be original do Michael Lindsay Hogg, e a gente pode ver no Let It Be, lá de 70, que na verdade nem aquele Let It Be estava frisando as brigas dos Beatles, não. Ele mostrou a real, que os caras estavam lá se divertindo, de vez em quando tinha um arranca-rabo, de leve, que a Yoko estava na dela, nada demais. Mas e aí, cara? E essa imprensa especializada que colocou na cabeça dos nossos pais e da gente que os Beatles se odiavam e que o John e o Paul se detestavam e que não sei o que lá e que... E a gente fica com isso na cabeça. E o quanto isso não alimentou para a gente essa coisa do temos que ter uma diferença entre John e Paul, porque eles eram inimigos, eles terminaram como inimigos, né? O quanto isso foi criado pela imprensa, a gente repete isso sem nem saber. Eu cresci ouvindo sobre rivalidade de John e Paul. Eu cresci vendo a situação das pessoas perguntarem para você: você gosta dos Beatles? Qual o seu Beatle preferido? O verdadeiro fã dos Beatles dá um soco na cara de quem pergunta qual o seu Beatle preferido. Na minha opinião, apenas. Né?
Que isso não é uma pergunta que você faz para um fã dos Beatles, cara. Essas verdades, elas estão tão entranhadas, essas verdades, né? Com muitas aspas, elas estão tão entranhadas aí que pessoas que nasceram muito depois repetem com a maior autoridade aquilo ali como se fosse uma verdade absoluta. E aí eu vou citar até como anedota o que eu falei aqui com o Vitor em off, que foi quando recentemente eu ouvindo novamente aquele clipe do Travis, em que os integrantes, durante o clipe, saem na porrada, né, e terminam todos cheios de hematomas. E eu tive a curiosidade de olhar nos comentários, e o primeiro comentário estava dizendo assim: era assim que os Beatles estavam em 1970, não é? E aí, aquele comentário provavelmente de um adolescente, de um jovem de 20 e poucos anos, 30 no máximo, que não viveu nada disso e que repete como verdade absoluta que os Beatles estavam se estapeando no final, pouco antes da banda acabar, e que o Get Back provou que não era nada assim, né, Vitor? Então foi o filme Let It Be que deu essa impressão pra gente, a culpa não é nossa. Cara, o filme Let It Be, que acabou de ser relançado mês passado, eu acho, tá no Disney Plus, se revendo o filme também tá absolvido, cara. A imprensa aproveitou que o filme ficou perdido por 40 anos, no máximo que a gente conseguia ver era aqui ou acolá um trecho de 1 minuto em algum lugar, para poder usar essa narrativa, reforçar a narrativa de que as sessões de Let It Be são mostradas como os Beatles se odiando lá no filme de 70. Isso é uma mentira. E não é só adolescente que fala isso não, Evandro, porque eu conheço gente com 70 anos de idade que estava vivo e curtiu os Beatles, enquanto os Beatles ainda existiam, que repete esses lugares comuns que a imprensa fake news, né, hoje a gente chama assim, né, que ficou rolando e acabou virando verdade, de que os Beatles, no final, estavam se odiando. Eles tinham problemas, eles estavam desgastados, isso é evidente, mas se eles estivessem se odiando, eles não teriam feito Abbey Road, porque as pessoas esquecem que Abbey Road é de fato o último disco dos Beatles. E tecnicamente é o melhor disco deles, onde eles tocam melhor, onde eles têm um entrosamento maior como músicos, né? Então, como é que eles produziram esse disco se odiando? Seria impossível. As pessoas não raciocinam. Então, é a coisa de você ficar repetindo o que você ouviu por aí. Ah, eu ouvi falar e fica repetindo. Né? Então, tem gente da época dos Beatles que acabou caindo nessa conversa de que os Beatles se odiavam. Teve problemas, sim, mas problemas, por exemplo, eles se processaram, né? Isso aconteceu. Isso é muito sério. Mas foi muito mais por conta de uma questão legal do que por conta dos caras estarem com ódio um com o outro. Tinha mágoas? Certamente tem. Quem já teve banda de rock já sabe que a gente briga. Quem trabalha em grupo sabe que tem briga, que tem desentendimentos, que depois você vai ter que chegar e chamar o cara no canto. Pô, vamos bater um papo, vamos conversar, porque tem umas paradas que estão atravessadas. Isso é normal, cara, isso é da convivência humana. Mas parece que é muito mais legal você fomentar a discórdia, o ódio, a separação, do que o que existia ali de profundo entre os caras, né? O amor dos caras estava ali, cara. Mas quando a gente ama alguém, a gente fica puto com esse alguém também, cara. E justamente por causa do afeto, aí quando a gente fica com raiva da pessoa que a gente ama, essa raiva é muito mais intensa e muito mais exteriorizada do que de uma pessoa que é indiferente para gente. A gente tem que ser um pouco mais criterioso com as notícias e com as coisas que a gente escuta e sai repetindo como verdade por aí. Como disse o John numa entrevista, se eu não posso ter uma briga com o meu melhor amigo, eu vou ter a briga com quem? Três coisas repetidas também que se ouve, né, Vitor? Ah, se não fosse fulano, não existiria banda. E a banda era um encontro, né,
dos talentos daqueles caras, né? Se ao invés de valorizar, né, dificilmente uma outra banda terá um encontro de talentos assim tão fantásticos quanto os deles, numa mesma banda, né? Uma banda reunindo esses talentos. E ao invés de você celebrar isso que aconteceu, você fica, ah, não, se não fosse um, se fosse o outro, parará. Então, Mas se realmente, não fosse um, não fosse o outro, não ia ter nada. Não tem o ditado, quando um não quer, dois não briga, né? O John Lennon chega, Paul, gostei de você, quer entrar pra minha banda, o tal de Quarryman? Quero. Se ele falar que não ia ter Beatles também, cara. O John ia fazer a banda dele. Quem garante, cara? Quem garante? Até que ponto a obsessão pela música do Paul McCartney também não chegou, pô, esse cara aqui tá me incentivando a continuar, a seguir em frente essa coisa que eu gosto. Gente, só quem trabalha em grupo pode falar sobre isso. Uma pessoa que fala só existe por causa de um, nunca trabalhou em grupo para falar uma coisa dessa, principalmente em grupo de criação artística. Ou se trabalhou, não entendeu nada. Me perdoa dizer isso, mas não entendeu nada, porque é uma criação coletiva. Por mais que você seja o cara que dá o pontapé inicial, é preciso outras pessoas se envolverem, comprarem a sua ideia, e quando você está criando uma coisa artística, são tantas coisas que estão entrando ali, das pessoas em volta, são pitacos, é um humor que acaba colocando um molho a mais. Sim, é tão complexo a criação artística, ela fala tanto sobre o encontro. mesmo que um deles já tivesse a música praticamente pronta, foi um temperinho que o outro colocou que fez a música ficar perfeita. Isso faz tanta diferença. Quem é artista e quem tem generosidade sabe disso. Quem está precisando se afirmar também sabe, mas finge que não sabe porque precisa, né, garantir ali a autoestima que está danificada, cara. Mas o Paul e o John não tem nada a ver com isso, por favor. E hoje há uma tendência, né, de esquecer o Lennon e McCartney e focar assim, ah, não, porque essa aqui é a música do John, essa aqui é a música do Paul. E não interessa, cara. Mesmo que você tenha 95% da música pronta, mesmo, vamos dizer, o Evandro tem 95% da música pronta e o Vitor chegou com aquele 5% que completou a música, não adianta. A música é dos dois, sem aquele 5% a música não seria a mesma coisa. Isso é legal pra caramba, cara. Porque no final das contas é coletivo. Mesmo que você só assine o seu nome, Evandro Guimarães, você sabe que você não fez sozinho. A sua própria Exato. convivência com as pessoas em volta de você estão influenciando no que você vai fazer, nas decisões que você vai tomar, né? O cara te xingar na rua, talvez ele mereça um pouco de crédito na tua música, no teu conto você que escreve. A arte só nasce porque a gente está em choque uns com os outros, ainda mais quando você está num grupo que você está criando junto. Pelo amor de Deus, né? Não é isso que define a qualidade artística de alguma coisa ou de um artista ser mais genial que o outro. No entanto, existe isso, né? Isso nada mais é que a diferença entre duas personalidades e a diferença do estímulo que a pessoa pode ter para criar aquilo. Isso pode ser frequentemente de momento também. Não tem nada a ver com ser melhor ou pior. É a alma dele para fora. Isso é arte, né? Eu posso fazer um jogo de palavras aqui genial e ser só jogo técnico. A arte que brota do sofrimento, ela não é melhor só porque brotou do sofrimento, né? Ela não é melhor do que a outra arte só porque ela brotou do sofrimento, mas aí é como a gente falou, parece que há uma glamorização desse sofrimento. O John, né, o sofrimento dele que fica muito claro, eu acho que é ainda mais claro nas canções pós-Beatles, né, como Mother. O John, se ele tivesse tido uma outra vivência, não quer dizer que ele não seria capaz de fazer coisas lindas
também, Faria né? diferente, com Ele certeza. Ele faria faria outro tipo de diferente. música, mas seria genial também, porque o Isso, cara é talentoso, pô. isso, exatamente. Pior de tudo é que já vi idiota, não tem como não usar essa palavra, mas assim, todos nós temos o nosso idiota, né? Alguns têm consciência e tentam trabalhar esse idiota para ser menos idiota, outros não, têm orgulho de ser idiota e gostam de ficar falando idiotice. Enfim, então algumas pessoas idiotas que eu já vi falar assim, porque o Paul McCartney, privilegiado, né? Aí fica falando lá, I love you, não sei o quê, babá. E o John Lennon não, o cara sofreu. Cara, usar o fato do cara ter tido uma infância que toda criança no planeta deveria ter como demérito ou como algo que diminui a importância artística dele ou a capacidade dele de ser um artista profundo e pujante, é idiota, é estúpido, é insensível, não ter entendido nada de nada da vida, do mundo, cara. E nem dos Beatles, porque o John Lennon também faz músicas assim. O John Lennon também faz música de I Love You. O Phil Bausch, que é um especialista em Beatles lá dos Estados Unidos, que ele fala, na época dele, ele era mais cool você falar que o seu Beatle preferido era o John Lennon, porque ele tinha fama de rebelde, mais uma vez as narrativas, né? E o Paul McCartney, contexto, década de 70, o John Lennon lançou pouca coisa. E o Paul McCartney lançou muitas coisas, ele foi um cara que produziu muito mais. Então ele vendia mais disco, ele tinha muito isso. Então tinha essa coisa, o Paul McCartney é o comercial, o John Lennon é o rebelde. Cara, o John Lennon fazia muita coisa comercial pra caramba. E pós-Beatles, foi bom você ter lembrado, ele não faz mais música tipo I Am The Walrus no pós-Beatles. Engraçado, né? Ele não faz mais coisas como Strawberry Fields, aqueles jogos de palavra em que, na verdade, ele está escondendo o que ele sente, porque ele morria de medo de falar o que ele sentia, né? Quando chega no pós-Beatles, ele vai falar assim, I love you now and forever, I'm just a jealous guy, I didn't mean to hurt you, sabe? Ele vai fazer letras muito diretas, muito simples, sem a genialidade, né, dos jogos de palavra, que os críticos adoravam, porque os críticos também faziam a projeção deles, né? Olha, eu consegui perceber que Lucy in the Sky with Diamonds é sobre LSD, né? Olha como eu sou o melhor crítico, mais inteligente, que consegui decifrar a música do John Lennon. Do Paul McCartney é fácil de decifrar, né? Sabe? Então, assim, é por isso que às vezes eu falo, o John Lennon, quando ele fala I think I'm gonna be sad, I think it's today, the girl that's driving me mad is going away, é muito mais legal do que Strawberry Fields, às vezes, porque ele tá sendo honesto pra caramba, ele tá tendo coragem de falar da rejeição dele nesse momento, do medo de rejeição que ele tem nesse momento, né? Ele quando fala If I fell in love with you, would you promise to be true? Ele tá falando, se você quiser ficar comigo, eu tenho que saber que você vai me amar mais do que aquela outra pessoa, porque eu morro de medo de ser rejeitado. Então, no começo dos Beatles, ele estava, né, tendo essa honestidade. E aí, não é, ali ele não era genial, ali ele era imaturo. Genial é quando ele faz jogo de palavra. Cara, não é bem por aí, não é o quanto você está sendo honesto, é o quanto você está tendo coragem de falar o que você sente, que mostra a sua genialidade. E, claro, o quanto você tem de capacidade técnica de colocar aquilo numa canção ou numa poesia, óbvio. Mas não é porque eu sofri mais do que você, então eu sou capaz de produzir arte melhor do que você. Não, eu vou produzir uma arte diferente de você. É isso. O cara, com 6 anos de idade, já tinha sido rejeitado pelo pai 2 vezes, pela mãe, foi obrigado a ter que escolher ou eu ou a sua mãe com 5 anos de idade. Como é que alguém manda uma criança de 5 anos escolher entre ele e a mãe? E o John passou por isso, cara. Nos 6 primeiros anos de vida, quando o nosso cérebro está sendo formado e nós somos adultos formados nos nossos 6 primeiros anos de vida, cara. Então é óbvio. O Paul McCartney não, estava num lar emocionalmente bem estruturado, né? Com pais que estavam lá presentes, dando amor, dando carinho. Ele vai ser diferente. Agora, isso é menor?
Cara, isso aí a gente deveria lamentar que o John Lennon não teve a mesma infância que o Paul McCartney. Exatamente, E, exatamente. pô, devia ser muito melhor que o John Lennon pudesse estar fazendo músicas em que ele não precisasse sofrer tanto. Que ele pudesse E, falar de coisas que não são tão doloridas. Que ele não precisasse para fazer. Desculpa, Evandro. É porque eu acho que isso é muito importante, assim. Que, hum, assim, para falar sobre reminiscências do passado, que é a proposta lá do disco dos Beatles que acabou não acontecendo, que originou Penny Lane do Paul McCartney e Strawberry Fields do John Lennon, que ele não precisasse fazer um jogo de palavras escondendo a, a real, que é que ele não queria lembrar da infância e da adolescência dele, porque aquilo era muita dor para ele. Aí ele faz toda uma letra fazendo referência a Alice no País das Maravilhas, né? Não se apegue a nada, porque nada é real, não sei o quê. A música é brilhante, ele é brilhante com as palavras, mas, cara, mas na verdade ele estava fugindo de uma dor. E aí o Paul McCartney, a Penny Lane é menor. Pô, cara, que legal que o John Lennon pudesse fazer o que o Paul McCartney fez, que é se colocar e falar, falar de Liverpool, a cidade nublada, chuvosa, there beneath the blue suburban skies, numa cidade que não tem blue suburban skies. Mas para o Paul McCartney, a infância dele, a adolescência dele, traz coisas boas, a ponto dele lembrar de dia ensolarado. Isso é menor como arte. Eu acho que assim, exige muito mais coragem, muito mais maturidade, inclusive como artista, falar sobre aquilo que dói, aquilo admitir o que dói, colocar numa canção, como o John Lennon fala em I'm Just a Jealous Guy, e como ele fala em Woman, do que esconder com jogo de palavras, ou ser sarcástico. Uma pessoa que não teve uma vida sofrida, que não passou por perrengues maiores do que a média de todo mundo, como Paul McCartney, e ele conseguir ter a empatia e a sensibilidade de fazer letras, não só melodias, lindíssimas, sobre a solidão, ele conseguir se colocar no lugar de uma pessoa que, como é a vida de uma pessoa que vive e morre sozinha, como é, o que motiva uma jovem a sair de casa e não avisar os pais, o que estava acontecendo para ela fazer isso? Esse cara é muito mais do que qualquer coisa. Desculpa, porque o cara não precisou passar por perrengue para poder ter empatia e sensibilidade com os outros. Mais uma vez, passar por perrengue não faz ninguém ser melhor e mais profundo, porque se a gente for olhar a maioria das pessoas, as pessoas têm vidas sofridas, passam por perrengues, têm traumas pra caramba, são frutos de lares tóxicos, de famílias desajustadas, e elas não se tornam mais sensíveis, não se tornam artistas talentosos no futuro. Elas se tornam pessoas amargas e pessoas que reproduzem o tóxico que elas tinham em casa. Essa é a realidade. eu acho que isso fica claro também no John pós-Beatles, né, Vitor? Porque ali o John começa a trabalhar, né? Esses traumas todos que ele fugiu por tanto tempo, e aí ele entrega algumas das coisas, das frases mais bacanas, né? Que ele, que ele escreveu e que não tem nada a ver com o jogo de palavra lá das músicas psicodélicas, não é? Que são coisas simples, né? Geralmente as coisas mais geniais são as mais simples. Eu acho que ele, no final, não fugindo mais do passado, ele se abriu para a simplicidade, né? Então, a simplicidade é dizer que a vida é o que está acontecendo aqui enquanto você está ocupado demais fazendo planos. A genialidade está em o que você faz com o que você passou, o que você viveu, o que você sente. E não o que você viveu e o que você se sente em si. Isso. Agora, não é de graça que o John Lennon melhorou, né? Ele fazia terapia, né? O Primal Scream da Yoko, mas fazia. Mas falando sério, o Mada, ele fez baseado no Primal Scream. Por isso que ele termina a música gritando, ele berrando, né? Mama don't go
É sim, Primal Scream aquilo ali, né? Enfim, sim. é para mostrar assim, o cara tava levando a sério o deixar de ser babaca. Chega de ser o cara que fica escondendo o que eu sinto e o que eu sofri, as minhas dores de eu ter sido, o meu medo de ser rejeitado pelos meus amigos, pelas esposas, pelas namoradas, pelos filhos, o meu medo de o público não gostar da minha música, o meu medo de eu não ser tão bom quanto os meus colegas de banda. Chega de disfarçar isso, esconder isso em sarcasmo, em ironia, em atacar as pessoas, em atacar a minha esposa, em ignorar o meu filho, sabe? Está na hora de ser homem. E eu acho que a galera que fala que o John Lennon é o cara deveria se inspirar nisso. Ele é o cara porque ele foi muito mais macho do que muita gente que fica aí achando que ele é o cara baseado em coisas que não tem nada a ver, né? Exatamente, exatamente. Ele foi o cara quando ele começou a se desconstruir, né? Sim. Começou a tirar as máscaras e finalmente lidar com aquelas feridas todas, mas lidar de uma forma positiva, né? Não através da fuga. Então é essa parte aí do John Lennon que a galera tem que admirar e tem que copiar, de preferência copiar, né? Porque quem copia essa atitude dele, que ele teve no final da vida, eu acho que quem faz isso não fica dizendo, não fica falando, ah, se não fosse fulano, não existiriam os Beatles. O John é melhor que o Paul. É, Bubu, Popô, oh, infantil, vai pegar a chupeta. Vamos para o número 4, então, que esse também é controverso. De maneira alguma, a gente está tentando dizer que o John Lennon não é genial porque o cara tinha uma habilidade de fazer, sei lá, Semolina Pilcher, Climb Me Up the Eiffel Tower. Cara, isso é difícil, cara. É o Caetano Veloso com reconvexo, é o, sei lá, língua. Pô, tem que ser um gênio. Mas não é só um gênio o cara que é capaz de fazer isso. O cara que fala Help, I Need Somebody, Not Just Anybody. Cara, essa letra pra mim é tão genial quanto I Am the Walrus. e ele mesmo disse que Help é uma das músicas preferidas, era uma das músicas preferidas dele. E quando um jornalista lá espantado perguntou por quê, e ele respondeu simplesmente porque eu fui muito honesto naquela música. É uma música muito É, honesta. Aí você vai dizer, né? Aí você disse, né? O jornalista, né? É isso, é sobre isso esse ponto número 4. Uhum. É, tem aquele jornalista que ele quer ter material para poder escrever uma coisa muito maneira, aquela projeção que a gente falou no começo, né? Se eu conseguir decifrar essa música, é porque eu sou o melhor crítico musical de todos. Eu consegui interpretar a, a coisa do John Lennon. E quantas vezes o John Lennon falou, não, simplesmente a gente ficou brincando com palavras lá e foi colocando as palavras. Você vê o Let It Be, eles fazendo música, muitas vezes é assim. Eles ficam jogando palavras e escrevendo no papel, e depois eles veem. Às vezes eles escolhem palavra pelo som. Não tem significado profundo. Mas o jornalista quer mostrar que ele é o biduzão. Né? E isso acontece com fã pra caramba também. O fã não entende I Am the Walrus. Então ele fala que o John Lennon é o melhor dos Beatles, porque ele fez a música que eu não entendi. Hoje tem a coisa da discussão do LSD, do Lucy in the Sky with Diamonds. Que, cara, o desenho do meu filho, cara. Mas não, é muito mais legal falar que é LSD. Então, tem essa coisa. Aí quando o John Lennon fala If I fell in love with you, would you promise to be true and help me understand? Because I've been in love before. Cara, ele tá sendo honesto pra caramba. Ele tá falando sobre a insegurança que é uma marca registrada da personalidade dele, né? Porque é um cara que ele foi rejeitado pelo pai. O pai não era presente quando voltou, mandou ele escolher entre ele e a mãe também não queria ele, preferiu ficar com o namorado e o filho do namorado a ficar com ele teve que ficar com a tia, sabe? Como que ele não ia ser assim, né? Então isso tem muito mais a ver com a característica da vida dele do que com genialidade. Genialidade está nele ser capaz de transformar a dor em coisa bonita, mas não é a dor em si que faz ele ser genial, não, gente. A própria arrogância
do repórter, do jornalista, em perguntar por que Help? O John Lennon não era tão rebelde assim, porque acho que se fosse eu ia falar assim, meu amigo, pensa aí você, por que Help? Se você não está achando que Help não merece estar nessa lista, o problema está em você, não tá na lista. Então, acho que é É mais ou muito menos isso. difícil fazer Hum. letra simples, cara, e direta. É muito difícil. Falo isso como um letrista medíocre, não estou me comparando, né? Mas assim, é difícil, cara. É difícil você chegar e fazer uma coisa simples. Por isso que eu sou um grande fã do Antônio Cícero, né? O poeta Antônio Cícero, e nas letras de música que ele faz para a irmã dele, né? A Marina. Que são muito simples e são bonitas. As coisas não precisam de você, quem disse que eu tinha que precisar. Cara, eu acho isso uma das coisas mais bonitas do cancioneiro pop brasileiro. E é muito simples. O Chico Buarque, que eu acho que todo mundo em sã consciência sabe que é um dos maiores poetas da música brasileira, de modo geral, se a gente for reparar, as letras do Chico Buarque trabalham são muito diretas. São bonitas, são belas escolhas de palavras, mas são muito poucos jogos de palavra complicados, meio difíceis de interpretar. E quem faz isso é o Caetano Veloso. Falar de verdade do que está sentindo de uma forma bonita é muito mais difícil. Né? Quando a gente escuta um cara que fala eu amo, eu te amo numa música, e isso é bonito, isso não soa cafona, não soa piegas, cara, isso é genial, né? Isso é genial. She loves you, yeah, yeah, yeah. Genial. É o que você faz com a informação que demonstra genialidade. É o que você faz com o sentimento que demonstra genialidade. É o que você faz com a vida que você teve, com o trauma que você teve, ou com a alegria que você teve, que mostra genialidade. Não é o que você tem. Se fosse assim, o mundo inteiro era formado de grandes artistas e gênios da música, da poesia, e não é. O mundo é formado, na sua grande maioria, de pessoas amargas, egoístas, pessoas más, que são capazes de fazer coisas horrorosas com as outras, e muito provavelmente, diria até que certamente, pensando na psicanálise, porque ali, de quando nasceram até os 6 anos, estavam em lares que muitas coisas aconteceram, mas a gente sacraliza, né, o lar, o pai e a mãe, e ficou ali o trauma, ficou ali a rejeição, ficou ali a dor, ficou ali a dor daquela, minha mãe me batia com vara de goiaba e não me afetou em nada. Ha, ha, ha. Não, hoje eu tô bonzinho, tô Ha, ha, bonzão. ha. Né? Então, a sua insegurança, você acha que veio de onde? Sua vontade de ser machão e resolver tudo na porrada, você acha que veio de onde? Não ser capaz de se manter num relacionamento estável, você acha que veio de onde? A sua relação de amor torta que foi ensinada para você, cara. Você pegou, você poderia ter pegado essa relação torta de amor que você aprendeu na sua casa e transformado em belas canções, como Paul McCartney. Essa música boba mesmo. Você fez? Não, né?